Queridos amigos, muita paz a todos. É uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui, uma alegria imensa estar com vocês, participando deste momento de reflexão, desse momento de tranquilidade, desses momentos de encontro com Jesus, onde os nossos corações em festa fortalecem seus laços de amor e fé. Realmente é uma oportunidade abençoada juntos para estarmos aqui, compartilhando desses momentos mesmo de amor e luz, desses momentos onde os nossos corações se entrelaçam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, estou vendo alguns companheiros já chegando. Deixem seus comentários, curtam a postagem. Leonardo, meu primo querido, está aqui, Daniele, sejam bem-vindos, boa noite, é uma alegria imensa ver todos vocês, para juntos compartilharmos mais esse momento de paz, de fraternidade, que são os momentos que enternecem os nossos corações e fazem a vida verdadeiramente valer a pena. Maria Aparecida, seja muito bem-vinda, boa noite para você também, para todos vocês. Uma honra muito especial no aniversário do Apóstolo do Bem e poder fazer parte desse momento, 55 anos de história, né? Poder fazer parte desse momento, eu fico muito feliz e agradecido pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Aurora, minha tia querida, tia Aurora, seja bem-vinda. Realmente a alegria é muito grande, Hermano Macedo, Márcia, prima querida, que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos, amigos estão chegando cada vez mais. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar um pouco sobre o Brasil, terra da esperança, pátria do Evangelho. Jailson, seja bem-vindo, Jailson. Boa noite para você também, irmão. E 55 anos do SEAB, né? 55 anos de história. Elane Carvalho, boa noite, seja bem-vinda também. Anderson, primo querido, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muita luz, muita paz, que Deus nos abençoe e nos ilumine. É uma honra muito grande, muito especial estar aqui com todos vocês. Eu vou ler uma página, como de praxe, né? Nós sempre fazemos. Vou ler uma página desse livro aqui, que é o Fonte Viva, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier. E logo depois faremos a nossa prece, ok? Então vamos ler a página de Emmanuel. O título é: Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação e, em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemo-nos, cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso,
não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa prece. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, felizes por mais um momento de paz, de tranquilidade, de amor. Que a Tua paz desça sobre nós, Senhor da vida, nos inspirando e nos abençoando em mais uma noite de convivência fraterna e de fortalecimento nos laços contigo. Abençoa a nossa casa querida, o Centro Espírita Apóstolo do Bem, abençoando-nos a todos, Senhor, que fazemos parte dessa grande família espírita, dessa grande família cristã. Se conosco, Mestre amado, em Teu santo nome, abençoando as nossas atividades desta noite. Te agradecemos e Te louvamos, hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Bom, queridos amigos, mais uma vez então, sejam bem-vindos aqueles que porventura chegaram agora ou que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Maria de Fátima, seja bem-vinda, muito bom revê-la por aqui. E todos aqueles que estão chegando agora, muita paz a todos, não dá para citar o nome de todos, né? Mas sejam muito bem-vindos. Nós vamos, nesse breve tempo, entecer algumas considerações a respeito da temática Brasil, Terra da Esperança, Pátria do Evangelho. Na comemoração, Brasil, Terra da Esperança, Pátria do Evangelho, na comemoração dos 55 anos do nosso querido SEAB, nosso querido apóstolo do bem. 55 anos de história é para comemorar e comemorar muito. E é um momento histórico que nós estamos vivendo agora, uma vez que as nossas atividades online, período de pandemia, atividades presenciais que ainda não voltaram, é um período histórico que no futuro nós olharemos para trás e com muita alegria vamos ver que perseveramos no trabalho, mesmo com essas tribulações que o dia a dia da pandemia tem proporcionado. Então é um momento histórico que todos temos que estar muito felizes de estar vivenciando. Então que Deus nos abençoe e sejam todos muito bem-vindos. Quando nós falamos sobre Brasil, Terra da Esperança, Pátria do Evangelho, nós estamos nos referindo a uma proposta, a uma mensagem que é de um livro de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, e o título é parecido com o nosso tema de hoje. O título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa proposta, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi trazida por Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier e veio retratar exatamente a importância e a missão do Brasil no cenário mundial. Essa mensagem, até hoje, alguns companheiros não entendem a proposta dessa obra e nós vamos procurar, nesse breve tempo que estaremos juntos, tentar retratar para que o entendimento dessa mensagem, o porquê que essa ideia é tão verdadeira, para que a gente possa bem entronizar o sentido que ele veio nos trazer. Porque o livro fala da missão espiritual do Brasil. E alguns companheiros se perguntam, até hoje eu já ouvi questionamentos a esse respeito, companheiros dizendo, mas como que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Tantos problemas, tanto desemprego, tanta violência, tantas coisas, como que o Brasil pode ser a pátria do Evangelho? Na verdade, o fato do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, de acordo com a psicologia da obra de Humberto de Campos, não quer dizer que nós seríamos um país sem problemas. Isso não seria ser o coração do mundo, seria ser um privilégio. Só que Deus não dá privilégio para ninguém. Deus não concede privilégio nem para pessoas, nem para nações.
Então é evidente que o Brasil possui problemas como quaisquer outras nações possuem, com suas variações, com suas debilidades, mas cada nação possui as suas problemáticas específicas de acordo com seu povo e com as suas necessidades. A ideia do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é de uma missão espiritual que o Brasil possui. E aí é que está a grande questão, que nós temos que tirar o espírito da letra, nós temos que tirar a ideia central. O grande erro das interpretações religiosas sempre foi, e nós não podemos cair nesse mesmo erro, sempre foi ao longo da história a interpretação literal. É buscar a letra propriamente que mata, ao invés de buscar o espírito que vivifica. Ou seja, tirar a essência, tirar a ideia espiritual, ao invés de permanecer na letra pura e simples. E muitas vezes permanecemos na letra, sem tirar a essência. Isso aconteceu com as parábolas de Jesus, que foram muito mal interpretadas ao longo do tempo. Então, precisamos entender, quando Humberto de Campos diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, terra da esperança, não está dizendo que nós seríamos uma nação sem qualquer tipo de problemas. Está dizendo que o Brasil tem uma missão espiritual que ele está desempenhando e que desempenhará cada vez mais. Essa missão espiritual passa exatamente na tarefa que o livro, logo na introdução, começa a fazer uma abordagem, porque Humberto de Campos narra a proposta da obra, como que ela surgiu, a ideia. E Humberto de Campos diz que a missão espiritual do Brasil é exatamente levar o Evangelho de Jesus para o mundo. Levar o Evangelho de Jesus para a humanidade. E essa missão já está sendo executada. Não é porque nós temos determinadas problemáticas que essa missão não está sendo feita. Ou, como eu já ouvi de alguns companheiros, o Brasil, para ser a pátria do Evangelho, vai levar ainda 1000 anos para a gente poder ser a pátria do Evangelho. Porque esses companheiros acreditam que o Brasil será a pátria do Evangelho quando no Brasil somente imperar pessoas boas e somente houver paz. Na verdade, o fato do Brasil ser a pátria do Evangelho não significa que aqui tenha que ter de um dia para o outro somente pessoas de paz. Significa que nós temos a missão de levar o Evangelho para o mundo, mesmo tendo os nossos problemas. É claro que com o passar do tempo essa paz irá se estabelecer. Não haverá mais violência, não haverá mais corrupção, não haverá mais mentira, não haverá as coisas ruins que existem no país. Com o tempo isso vai se estabelecer. Mas não quer dizer que o Brasil só vai desempenhar a sua missão quando o Brasil estiver um país totalmente de paz. O Brasil já está desempenhando a sua tarefa de ser a pátria do Evangelho, mesmo com as dificuldades que ele está atravessando. E porque essa tarefa de levar o Evangelho para o mundo já está sendo executada pelo Brasil, por todos os grandes missionários que estão reencarnados em nosso país e por cada um de nós que, mesmo não sendo grandes missionários como outros, temos a nossa tarefa, pequena ou grande, seja ela qual for, de levar a mensagem de Jesus para as pessoas. E então, Humberto de Campos fala que assim como os grandes países fizeram grandes conquistas, há países na humanidade, como os países europeus, realizaram grandes conquistas, por exemplo, na região da África, na época da colonização, da expansão territorial, o neocolonialismo. Outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, têm tarefas na área da tecnologia, como o Japão, que fornecem grandes conquistas tecnológicas para o mundo. Cada país possui a sua tarefa específica. Ao Brasil, cabe a tarefa de levar o Evangelho de Jesus para a humanidade. Ao Brasil, cabe essa tarefa, levar o Evangelho de Jesus para o mundo e fazer com que esse Evangelho seja bem compreendido, bem vivenciado e bem interiorizado pelas pessoas, para que a humanidade atinja o mais rapidamente possível esse mundo de paz que todos nós almejamos. Dessa maneira, nós entendemos a realidade e a certeza e a veracidade dessa missão do Brasil. Inclusive, Humberto de Campos narra na obra que o mentor espiritual do Brasil, que é o grande espírito Ismael, o anjo amigo do Brasil, porque assim como as pessoas
nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos amigos protetores, também as nações possuem. Também as nações possuem seus protetores. Também os países possuem seus protetores espirituais. E o Brasil possui o seu protetor espiritual, que é o nosso anjo Ismael, o nosso espírito muito elevado, Ismael, que recebeu de Jesus a tarefa de ser o coordenador espiritual do nosso planeta. E ao coordenar espiritualmente o nosso planeta, ele então tem essa grande missão de conduzir todo esse rebanho na senda do Evangelho Redentor. Isso feito, o Brasil possui características muito especiais que precisam ser consideradas para essa missão que ele tem para desempenhar. Por que o Brasil seria a pátria do Evangelho? Não é privilégio nosso, mas inúmeras características podem ser consideradas para que a gente entenda essa realidade do Brasil. Por exemplo, o Brasil, ele é um país que não possui karmas históricos. Os países, de uma forma geral, possuem provações a nível histórico. Possuem provas, possuem suas expiações, possuem suas provações para passar. Países que promovem guerras, que promovem destruições, sofrerão grandes sofrimentos, possivelmente. Por quê? Porque assim como as pessoas possuem suas provas, possuem seus karmas, de acordo com o mal que fizemos, nós vamos ter que responder por isso, também as nações têm seus karmas e suas provas para passar, de acordo com o mal que praticaram. Portanto, os países, de uma forma geral, acabam tendo suas provas históricas. O Brasil, ele não possui karmas históricos. O Brasil só tinha duas dívidas ao longo da sua história, a nível de nação, que ele adquiriu. A primeira delas foi com a escravidão. A escravidão que o Brasil, na época aqui do Império, o Brasil praticou grandemente a escravidão. No entanto, a escravidão poderia ter sido uma prova que o Brasil adquiriu, um karma histórico, como se diz. Mas não foi considerado o karma propriamente brasileiro, porque era uma herança portuguesa. Os portugueses trouxeram a ideia da escravidão para cá. Então não foi uma implantação do Brasil, não foi uma proposta diretamente nossa, brasileira. Então o Brasil não possui esse karma da escravidão, porque ela foi trazida de fora. Trouxeram para cá sem a nossa vontade, sem o nosso consentimento. Os portugueses trouxeram para o Brasil quando para cá vieram para a colonização. Dito isto, então, a escravidão, que poderia ter sido um karma brasileiro, não é devido a essa importação, entre aspas, devido a essa vinda histórica que os portugueses trouxeram, não era de autoria nossa. Então estamos livres desse karma. O segundo karma que o Brasil possuiu, só que já está solucionado, foi da Guerra do Paraguai. Quando houve a Guerra do Paraguai, o Brasil provocou muita destruição, muito sofrimento, muitas problemáticas no país vizinho. E isso acabou, segundo informações espirituais, acabou gerando dívidas para o Brasil, que o Brasil teria que sanar essas dívidas. O Brasil teria que sanar essas dívidas com Portugal, com o nosso país vizinho tão necessitado, porque a guerra colaborou com essa destruição. No entanto, quando o Brasil conseguiu construir, conseguiu erguer a represa de Itaipu, gerando empregos e fornecendo energia para o Paraguai, então o Brasil sanou, do ponto de vista espiritual, segundo nos informam os espíritos, o Brasil sanou a sua dívida com o Paraguai, quando instaurou a represa de Itaipu, a grande usina, a geração de energia para o país vizinho, para o Paraguai, a geração de empregos, até hoje fornecendo energia para o Paraguai. O Brasil então sanou esse karma, essa dívida que ele havia adquirido antes na guerra contra o Paraguai. Portanto, o Brasil não tem karmas históricos. A escravidão foi origem portuguesa, a Guerra do Paraguai foi sanada com a represa de Itaipu. Isso fez um dos fatores, dos 1000 fatores que poderíamos citar, fez com que o Brasil não tivesse karmas históricos, não tivesse débitos históricos, fez com que o Brasil não tivesse essa debilidade a nível histórico.
o que tornou ainda mais pura a nossa tradição. Isso parece muito romântico, alguns amigos podem estar pensando, mas o Brasil tem tantos problemas, tem tantas problemáticas. Tem. Explicamos isso no princípio. Alguns companheiros que estão chegando agora podem pensar isso. Como ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com tantos problemas que o Brasil tem? Ele tem tantos problemas. Esses problemas serão sanados ao longo do tempo, mas não deixa de ter a missão de ser a pátria do Evangelho por causa disso. Não é uma coisa conflitando com a outra. Não é uma coisa antagônica que para ser a pátria do Evangelho eu preciso estar totalmente em paz. Qual é o país do mundo que vive totalmente em paz? Que não tem problemas algum? Todos eles têm, uns mais, outros menos. O nosso problema pode ser o desemprego. O país vizinho pode não ser o desemprego, mas pode ser a depressão, pode ser o suicídio, pode ser a corrupção, pode ser os mais variados problemáticas, pode ser uma doença. Aí está os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo e é o que mais está sofrendo com a pandemia. Então, cada país tem as suas necessidades, as suas problemáticas e atravessa de acordo com elas. Chegará o dia que não haverá mais esses problemas, nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui exercendo a nossa tarefa como coração do mundo, pátria do Evangelho, terra da esperança. Para ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo, o Brasil não precisa esperar ser um país sem qualquer tipo de problema. É um país que, tendo seus problemas, exerce a missão de levar a palavra de Jesus para todos os recantos da humanidade. Assim como acontece para conosco. Assim é com a nação, também é com cada um de nós. Assim é com a nação, assim também é com cada um de nós. Imagine se nós fôssemos esperar não ter qualquer tipo de defeito, imperfeições, dúvidas, problemas, conflitos. Se nós fôssemos esperar não ter qualquer uma dessas debilidades para nos dedicarmos ao Evangelho, quem de nós já teria se dedicado ao Evangelho? Absolutamente ninguém nesse planeta, porque todos nós temos conflitos, defeitos, imperfeições, dúvidas, problemas, todos possuímos. Mas apesar dessas limitações, desses conflitos, nós encontramos forças para servir a Jesus. E esse é o grande desafio da vida. Não esperar estar perfeito, estar muito bom para servir. Servir mesmo sendo imperfeito, para viver Jesus, apesar das nossas debilidades. Isso, então, faz com que nós entendamos melhor a missão do Brasil. Por exemplo, os espíritos nos informam que o espiritismo ele surgiu na França. Alguns companheiros se perguntam por que o espiritismo terá surgido na França. Tanto o país pela humanidade. Por quê? Allan Kardec era francês, século XIX, o espiritismo surgiu na França. Por que o espiritismo surgiu lá? Por uma razão muito simples. O espírito Vitor Hugo tem a oportunidade de nos esclarecer, porque a França era o berço cultural da humanidade. O epicentro da cultura do mundo estava na França. Tanto que no século XIX, na época de Kardec, nós vimos a Revolução Francesa, um pouco antes, que revolucionou as estruturas sociais da humanidade. Nós vemos o Iluminismo, que foi um movimento filosófico cujos principais nomes eram de solo francês. Nós vimos grandes intelectuais naquele período. Então a França, Paris, a Cidade de Luz, era o epicentro da cultura mundial. Precisava o espiritismo surgir em um lugar aonde desse destaque para essa luminosidade cultural. Se o Brasil tivesse surgido em um país isolado do interior da África, por exemplo, sem qualquer tipo de expressão cultural ou econômica para o mundo, talvez hoje nós nunca nem sequer teríamos escutado falar de doutrina espírita. Mas uma vez que surgiu no país da cultura da época, no berço cultural da humanidade no século XIX, todo movimento cultural que surgisse ali ganharia grande expressão. Então os espíritos entenderam por bem o espiritismo surgir sob a vontade de Deus, naturalmente, o espiritismo surgir na França. No entanto, após ter surgido na França, o espiritismo precisava ter um desenvolvimento. E na França esse desenvolvimento talvez não se desse da melhor forma. O que fizeram os espíritos então? Transplantaram, como diz Humberto de Campos, de forma muito bela, a árvore do Consolador.
É muito bela essa expressão de Humberto de Campos. Houve o transplante da árvore do Consolador para as terras do Brasil. E então o Espiritismo migrou simbolicamente o desenvolvimento dele, a codificação, os primeiros passos se deram na França, mas o desenvolvimento, a força, a pujança da doutrina iria se desenvolver nas terras do Cruzeiro do Sul, aqui no Brasil. Então o Espiritismo foi transplantado simbolicamente para o Brasil, após a desencarnação de Allan Kardec. E então muitos missionários começaram a reencarnar aqui para poder impulsionar o desenvolvimento da doutrina espírita em solo nacional e concomitante a isso, pelo mundo afora, porque daqui começaria a brilhar a luz da doutrina espírita para toda a humanidade, não só da doutrina espírita, como do Evangelho de Jesus, como um todo, para o mundo inteiro, porque não são só os espíritas que levam a mensagem de Jesus. Grandes trabalhadores em todas as religiões estão levando a mensagem de Jesus para o Brasil e para o mundo, construindo um mundo melhor. O Espiritismo então chegou ao Brasil, e ao chegar ao Brasil, através de notícias que na época o Jornal do Comércio, que é o jornal mais antigo daqui do Brasil, que era na época, né, já é extinto, começou a noticiar um movimento cultural que estava surgindo na França. O movimento cultural, com manifestações espirituais, começou a dar pequenos lances de notícias, mesas girantes, obras sendo publicadas, livro dos espíritos. Isso começou a ser noticiado aqui. E então, quando começaram essas notícias a ganhar algum corpo e uma certa divulgação, e alguns materiais se conseguiu, um homem que entrou para a história do espiritismo e que deveria ser mais lembrado, não é muito lembrado no movimento espírita, mas deveria ser mais lembrado, um homem chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele ergue o primeiro centro espírita do Brasil, na Bahia, chamado Grupo Familiar de Espiritismo. O primeiro centro espírita do Brasil. E junto com isso, com a Casa Espírita, ele funda o jornal Eco de Além Túmulo, que foi o primeiro jornal espírita do Brasil, o jornal Eco de Além Túmulo. Dessa maneira, com o jornal Eco de Além Túmulo e com o Grupo Familiar de Espiritismo, estavam ali fundadas o primeiro centro espírita e o primeiro periódico espírita do Brasil. E Luiz Olímpio Teles de Menezes, junto com outros companheiros, começaram um trabalho de divulgação de forma muito precária. Naquela época não havia o que nós temos hoje, toda a internet, toda a tecnologia, todas as possibilidades de publicação. Hoje qualquer um de nós pode publicar um artigo, publicar uma revista, um livro, uma palestra. Naquela época a dificuldade era muito grande, muito grande. Mas eles começaram o trabalho, a luta daqueles companheiros do princípio. Todo pioneirismo, ele é sempre mais desafiador. Então eles começaram o trabalho de divulgação, mas havia um detalhe. O Brasil na época havia governantes que eram dotados de muito preconceito. E na época, alguns governantes se juntaram para tentar coibir a divulgação do espiritismo no Brasil. E o Código Penal de 1870, Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, estamos falando 13 anos após a publicação do Livro dos Espíritos e um ano após a desencarnação de Allan Kardec, do nosso codificador. 1870, o Código Penal no Brasil proibia a prática do espiritismo, considerando que o espiritismo trabalhava com coisas negativas, com vibrações ruins, com emanação de ideias negativas, com trabalhos para prejudicar pessoas. E então se colocou no mesmo rol: está proibido no Brasil a prática do espiritismo, da bruxaria, disso, daquilo, da magia, da feitiçaria, várias coisas que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina espírita foram colocadas, e assim o espiritismo foi proibido de ser praticado no Brasil. Mandaram fechar o Grupo Familiar de Espiritismo, mandaram acabar com o jornal Eco de Além Túmulo,
E assim, os primeiros passos do espiritismo no Brasil começaram a ser prejudicados. No entanto, os espíritos sempre disseram para Allan Kardec, e os espíritas daqui sabiam muito bem disso, que quanto mais se tentasse obstaculizar a marcha do progresso, quanto mais se perseguisse a doutrina, mais ela seria divulgada. Porque ninguém pode deter a luz da verdade. Ninguém pode deter o sol. É como a madrugada pode chegar e pode escurecer tudo, mas vai chegar o momento em que o dia vai nascer e o sol vai brilhar. Assim também é a luz da verdade. Ela chega e ninguém consegue deter. A verdade, o progresso, ninguém consegue obstaculizar essa marcha. E então o espiritismo continua se difundindo. Apesar de terem fechado o grupo familiar de espiritismo, de ter fechado o centro, de estarem perseguindo os espíritas, vários espíritas foram presos naquele período. Espíritas do princípio ou foram presos ou foram perseguidos de alguma forma. Ou foram presos ou foram perseguidos. Os espíritas do princípio, aqueles heróis do princípio, Bittencourt Sampaio, Pedro Richard, Bezerra de Menezes, quantos e quantos heróis. Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra, que foi considerado o continuador de Allan Kardec, dos trabalhos de Allan Kardec, porque Bezerra teve uma missão maravilhosa. Presidiu a Federação Espírita Brasileira, difundiu o espiritismo no Rio de Janeiro e no Brasil, no que estava ao seu alcance, e ergueu esse trabalho fenomenal do princípio. Estava instaurado no Brasil a sua preciosa tarefa de ser o consolador, de ser a pátria do Evangelho. Grandes perseguições, grandes lutas. Depois desse período inicial, que caracterizou ali de 1870, quando foi o Código Penal proibia, até mais ou menos 1910, 1920, por um período de 50 anos aproximadamente. Muitas lutas, Luiz Antônio Saião, Pedro Richard, Bittencourt Sampaio, Teles de Menezes, já citamos, Bezerra de Menezes, tantos e quantos heróis daquele período inicial que sofreram lutas e perseguições. Agora, esses companheiros que lutaram e que deram suas vidas para que a doutrina permanecesse, agora outros missionários mais reencarnar-se-iam para dar prosseguimento à tarefa. Vimos em 1910, reencarnar no Brasil Chico Xavier, aquele que seria um dos maiores nomes do cristianismo de todos os tempos. Chico Xavier reencarna no Brasil, 1910, como já citamos, para prosseguir o trabalho de divulgação da doutrina espírita e de levar a pátria do Evangelho para o mundo, com um trabalho maravilhoso que ele realizou, que nós já conhecemos. Em 1927, reencarna Divaldo Pereira Franco, também com a tarefa maravilhosa de levar a mensagem de Jesus para o mundo. O homem que mais pregou, Divaldo Franco, que mais pregou o espiritismo pelo mundo afora e pelo Brasil. Os apóstolos da nova era, da chamada Era do Espírito Imortal. Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns que esse mundo já conheceu, cujas obras estão aí para nós lermos e estudarmos à vontade. Ivone foi outra também que no princípio, assim como Chico Xavier e Divaldo Franco, porque ela nasceu também naquele período do princípio do século XX, realizou um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina dos espíritos. Carioca, realizou seu trabalho aqui no Rio, no entanto difundindo o quanto pôde a sua força, as suas forças, para que o Brasil inteiro conhecesse a mensagem de Jesus. Isso faz com que nós venhamos a entender essa realidade da grandeza da proposta de Jesus. Falamos desses companheiros e poderíamos falar de muitos outros, conhecidos e anônimos, porque nós só podemos falar dos conhecidos porque são aqueles que chegam ao nosso conhecimento. Mas quantos e quantos heróis anônimos que deram suas vidas pela causa da doutrina espírita. Na casa mesmo que estamos aqui trabalhando nesse momento, todos nós, Centro Espírita Apóstolo do Bem, seu Durvalino e tantos companheiros que passaram pelo ramal de Santa Cruz, Leopoldo Machado, Daniel Cristóvão, quantos e quantos heróis daquele período e que trabalharam pela difusão da doutrina espírita em um período de perseguições, de lutas.
aonde as pessoas estarem reunidas para falar de doutrina espírita era quase que um crime. Assim como os cristãos na época de Jesus eram perseguidos, os espíritas no Brasil também foram perseguidos. No entanto, essa perseguição foi exatamente para fortalecer as bases. E esses heróis missionários daquele tempo foram grandes homens e mulheres daquele período, grandiosos, para poder manter acesa uma chama que agora nós temos a oportunidade de fortalecer, de divulgar com mais tranquilidade, com mais harmonia e não enfrentar as dificuldades que eles enfrentaram naquele período que estiveram entre nós. Mantiveram acesa a chama e abriram o caminho, abriram a mata fechada para que agora nós pudéssemos trilhar. Se olharmos para o Brasil do ponto de vista social, físico, nós vamos ver pelas suas características porque também ele é a pátria do Evangelho, a terra da esperança, o coração do mundo. Por exemplo, as riquezas naturais que o Brasil possui. Nenhum país possui as riquezas naturais que nós possuímos. Nenhum país possui. A riqueza de água, de petróleo, de matéria-prima, da fauna, da flora, tudo que nós, de minerais, tudo que o Brasil possui hoje, a riqueza natural nossa, demonstra também, ipso facto, essa importância do Brasil como um celeiro para a humanidade, um celeiro espiritual, mas também um celeiro material, para alimentar o mundo espiritualmente com as palavras de Jesus e alimentar o mundo também fisicamente pela riqueza do nosso solo e das nossas riquezas materiais. Quando nós olhamos para o nosso lado interreligioso, o Brasil é o maior país espírita do mundo, mas também é o maior país católico do mundo, também é o maior país umbandista do mundo, também é um dos maiores países evangélicos do mundo. E num povo onde nós temos essa inter-relação religiosa, um povo que possui várias religiões ao mesmo tempo, coisa que é muito raro ver em outras regiões. Nós vemos pessoas que têm 2, 3 religiões, que vão ao centro espírita, ao mesmo tempo vão na igreja católica, ao mesmo tempo vão na igreja evangélica. O que é muito bom, não há problema algum. Já ouvi companheiros criticando como se isso fosse uma postura errada, como se fosse um absurdo a pessoa ir num centro espírita, ir numa igreja, ir num templo de umbanda. Errado não é cultivar a sua fé, errado é fazer o mal. Se a pessoa se sente bem tendo 3 religiões diferentes, maravilha. O importante é que ela faça o bem. Isso é que é o principal. Então seja bom. O mais é detalhe. Sejamos bons. O Brasil tem esse lado maravilhoso, esse lado interreligioso, onde todas as religiões podem conviver e convivem em paz. Salvo exceções, naturalmente, periodicamente surgem algum fanático aqui e ali que desrespeita alguma religião. Isoladamente existem casos. Mas, via de regra, nós convivemos bem com as religiões diferentes. Não só com as religiões. Poderíamos falar também com as raças. Um país onde nós vemos todos os tipos de raça presente. Todos os tipos. Normalmente os países são caracterizados por suas raças. Há países que só têm negros, há países que só têm brancos, há países que têm suas características diferenciadas. No entanto, o Brasil não há uma característica específica para o nosso povo. O Brasil possui todas as raças, as raças mesmo, negros, brancos, amarelos, índios, caboclos, todas nós contemplamos. E, no entanto, convivemos em paz. De novo, existem naturalmente, assim como na religião, existem casos isolados de racismo, de preconceito, mas de uma forma geral, convivemos em paz com as mais variadas raças, a miscigenação. Outra característica também, além da religião e além da boa convivência de raças, também a convivência a nível de povos. Nós no Brasil possuímos colônias de inúmeros países no mundo e convivemos em paz. Nós temos aqui colônias de japoneses,
Nós temos uma grande variedade de franceses no Brasil, de italianos, de judeus, de árabes. E por aí vai. O Brasil, como a Márcia, minha prima querida, escreveu aqui, que o Brasil é igual coração de mãe, e é verdade. Isso prova que nós temos que nos unir nesse laço de amor e fé, sem separativismos, sem dissensões inúteis, porque o que importa no fundo é o bem que se pratica. O que importa no fundo é a caridade que se faz. E nenhum país do mundo possui esse calor humano que o brasileiro tem, que o povo brasileiro tem. Esse calor humano que nós possuímos. Todo mundo que já viajou para o exterior já pôde perceber que todo mundo gosta de comparar coisas que o nosso país não tem. Então a pessoa vai para um lugar, vê as virtudes daquele país e vê os defeitos nossos, mas não vê o contrário. A pessoa vai para determinado país e vê que lá quase não tem desemprego. Ah, mas no Brasil tem. A pessoa compara aquilo que nós temos de ruim e o outro que tem de bom, mas não vê o inverso. O que o Brasil tem de bom que outros países não têm. Por exemplo, nenhum país do mundo tem o calor humano e a receptividade que nós temos. Esse carinho, essa simpatia, essa capacidade de abraçar, de beijar, de sorrir, de fazer piada, até mesmo dos nossos problemas nós fazemos piadas. Até mesmo dos nossos conflitos nós fazemos chacota. Até mesmo disso nós fazemos nossas chacotas, nossas piadas. Dos nossos problemas, o que é uma forma de amenizar também os nossos problemas. Isso tudo faz essa maravilha do Brasil. E aí nós vemos em todas as religiões, não só na doutrina espírita. Falamos do espiritismo, de Chico Xavier e tantos outros, mas podemos falar de outras religiões. No catolicismo, por exemplo, um país que viu Irmã Dulce realizar esse trabalho maravilhoso de semeadura da humanidade, de semeadura do bem para a humanidade inteira. Irmã Dulce, outro símbolo de caridade. Tudo isso, meus irmãos, nos faz ver, crer e ter a certeza que o Brasil verdadeiramente é o coração do mundo e é a pátria do Evangelho. E Jesus espera que cada um de nós cumpra a sua tarefa redentora de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. De ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, verdadeiramente, começando em nós, para aí sim levarmos para a humanidade. Começando em nós mesmos, esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, essa terra da esperança, para levarmos para a humanidade essa mensagem de paz. Todas as religiões estão envolvidas nesse processo de levar o amor de Jesus para todos. E nós espíritas em particular, que detemos esse conhecimento, que detemos essa consciência, temos um dever talvez maior de vivenciar a mensagem de Jesus, conforme o Espiritismo nos ensina, porque fora da caridade não há salvação, e é a caridade e a fé que nos fazem verdadeiramente felizes e nos fazem construir um mundo melhor. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, o carinho da presença, parabenizar mais uma vez a casa pelos 55 anos de história, de existência, que esses 55 anos se multipliquem ao infinito na fé, na esperança, na caridade. Que Deus abençoe a casa, todos os seus frequentadores e trabalhadores e abençoe a cada um de nós. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco até agora, pelo carinho da presença, pela presença, pela atenção, pelo carinho de prestigiar o trabalho da instituição e o nosso trabalho. Curtam o vídeo, compartilhem, por favor, para a divulgação, não por mim, mas pela casa naturalmente, para que o trabalho seja cada vez mais divulgado. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Vamos fazer agora a nossa oração para fazer o nosso encerramento. Então vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento de reflexão e de paz. Que o Senhor nos abençoe, meu Mestre querido, abençoe a todos nós, dando-nos alegria, saúde, paz, harmonia e amor. Que Teu amor nos abençoe, Senhor, que Teu amor nos proteja e seja conosco, estimulando-nos a fé, a esperança e a caridade. Abençoe o nosso Brasil, como coração do mundo, terra da esperança e pátria do Evangelho, abençoando a todos nós, Senhor. Que os bons espíritos nos envolvam neste laço de amor e fé, impulsionando-nos com sabedoria e coragem
para continuar propagando a tua mensagem de luz, porque essa é a nossa tarefa na terra. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz a todos. Um beijo no coração e fiquemos com Deus.